Você ouve no Panorama CBN de hoje, em meio à onda de intoxicações por metanol, a adulteração de bebidas pode se tornar crime hediondo. O governo federal vive um clima de euforia depois da aprovação do projeto de lei da isenção do imposto de renda. E o segundo dia de shutdown nos Estados Unidos. Panorama CBN. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Nadédia Calado, excepcionalmente te acompanho hoje aqui no Panorama, trazendo em menos de meia hora os destaques do noticiário e da programação da CBN desta quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025. Seguimos, claro, acompanhando com prioridade absoluta a questão da onda de intoxicações por metanol. Nessa quinta, subiu para 53 o número de casos identificados no estado de São Paulo, incluindo 6 mortes, segundo o balanço do Ministério da Saúde. Em todo o Brasil, o número chega a 59, lembrando que há casos confirmados e casos suspeitos em investigação. A Polícia Federal e o Ministério da Agricultura fizeram operações em depósitos de distribuição de bebidas na Grande São Paulo e no interior do estado, na primeira ação por aqui desde que a PF abriu uma investigação sobre os casos de intoxicação por metanol. A Vigilância Sanitária está fiscalizando adegas relacionadas a casos suspeitos. Quase 1.000 garrafas de diferentes bebidas apreendidas, principalmente destilados, vão passar por perícia. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência de um projeto de lei que torna crime hediondo a falsificação de alimentos e bebidas com risco à vida ou à saúde. A medida tomada justamente depois desses casos de intoxicação em São Paulo e Pernambuco, resultando em internações e mortes. Com a urgência, a proposta pode ser votada diretamente em plenário, sem passar por comissões. Em Brasília, o rapper Hungria, de 34 anos, foi internado com suspeita de ter ingerido bebida adulterada. Ele deu entrada no hospital DF Star com dor de cabeça, náuseas, vômitos, visão turva e acidose metabólica, sintomas compatíveis com os da intoxicação por metanol. O artista está sendo acompanhado por equipe médica e, segundo a assessoria de imprensa, permanece fora de risco iminente e segue em tratamento especializado. É o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no DF. Como os números e as informações são atualizados a todo momento, te convido a acompanhar o que vai acontecer depois do fechamento dessa edição na programação da CBN e no nosso site cbn.globo.com. O governo federal aproveita um clima de comemoração, já que nem os mais otimistas esperavam o que aconteceu, uma aprovação unânime do projeto do imposto de renda. Lembrando que o texto aprovado na Câmara dos Deputados isenta do IR quem ganha até R$5.000. O Planalto avalia que o Senado deve seguir no mesmo caminho. Havia um temor de que o texto enfrentasse mais resistência por causa do mecanismo de compensação, a taxação dos mais ricos. Mas, como trouxe a Gabriela Echenique na nossa reportagem, sob reserva, integrantes do governo dizem que os mais de 490 votos favoráveis na Câmara pressionam até mesmo a oposição no Senado, que fica numa situação delicada se votar contra o texto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a aprovação, disse que foi um golaço do Congresso e aproveitou para elogiar as negociações feitas pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e pelo deputado Arthur Lira, relator da proposta. Eu acredito que nós vamos ter um apoio tão grande quanto tivemos na Câmara. Você há de concordar comigo que foi uma votação histórica, foi um golaço do Congresso Nacional e eu não acredito que nós vamos ter problema nenhum no Senado, a julgar pelo que o Senado já votou. Tem muita semelhança com o que foi votado ontem. Em uma rede social, o presidente Lula também comemorou, afirmando que a medida corrige uma grande injustiça no sistema de tributação de rendas no país. Entre senadores, a aposta é que o clima no Senado é mais favorável e a tramitação vai ser mais acelerada. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode inclusive dar regime de urgência e aí o texto vai direto ao plenário sem passar por comissões. A medida é defendida pelo senador Otto Alencar, do PSD, que preside a Comissão de Constituição e Justiça. Olha, acho que no Senado também vai ter uma maioria dos senadores e senadoras, até porque é de interesse de uma parte bem substancial da nossa população, né? São milhões de trabalhadores. O Senado tem por obrigação de resolver logo. O que ele fizer está feito. Se for direto para o cenário do plenário, ele pode indicar um relator, levar logo para dar o parecer e se aprovar logo isso.
Além da isenção, o projeto prevê um desconto parcial do IR de quem ganha de R$ 5.000 a R$ 7.350. Para compensar a renúncia fiscal, o projeto prevê a taxação dos super ricos. A alíquota varia de 0,8% para quem ganha pouco mais de R$ 50 mil por mês a 10% de imposto para quem recebe R$ 1.200.000 por ano. A proposta precisa, então, do aval do Senado e precisa também ser sancionada ainda esse ano para começar a valer em 2026. O mercado também repercutiu hoje a aprovação do projeto, além da agenda econômica norte-americana prejudicada pelo shutdown. A gente vai falar mais sobre isso logo mais. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em queda de 1,08% aos 143.950 pontos. O dólar teve leve alta de 0,20%, cotado a R$ 5,33. Antes de seguir, vamos a um rápido recado do patrocinador deste podcast. Com a medida do governo americano de aumento de tarifas direcionadas à exportação de alguns produtos brasileiros, o governo federal, através do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, criou o Plano Brasil Soberano, ações que buscam proteger os exportadores brasileiros e assegurar a continuidade do desenvolvimento econômico. O Banco BV é uma das instituições aptas a apoiar as empresas afetadas diretamente pelas taxas impostas pelos Estados Unidos, oferecendo crédito emergencial com condições especiais em 3 diferentes programas do plano: BNDES Brasil Soberano, BNDES Emergencial Complementar Exportação e FGI PEAC Solidário. Para conferir a elegibilidade da sua empresa ao plano, acesse o site do BNDES, preencha todos os campos requisitados. Estando elegível, o BV está pronto para oferecer crédito de forma segura para empresas afetadas. Se já for cliente do BV, entre em contato com seu banker ou acesse bv.com.br/para-empresas. O presidente Lula cumpriu a agenda no Pará e admitiu que a capital, Belém, enfrenta problemas estruturais para sediar a COP30, mas defendeu a realização do evento lá. Ele afirmou que a conferência não vai ser a COP do luxo, mas a da verdade, e cobrou recursos de países ricos para financiar ações de preservação de florestas. Lula disse que vai ser a melhor COP da história, mesmo com os problemas, e que disse à primeira-dama Janja que dormiria num barco. Uma equipe da Embaixada do Brasil em Israel vai fazer na sexta-feira uma visita consular aos brasileiros detidos pelas tropas israelenses ao tentarem levar ajuda humanitária à faixa de Gaza. O grupo foi preso na quarta-feira enquanto participava de uma flotilha composta por cerca de 50 embarcações. Entre os 12 brasileiros detidos estão a deputada federal Luiziane Lins, do PT do Ceará, e o ativista Tiago Ávila, de Brasília. A visita vai ser liderada pelo encarregado de negócios do Brasil em Israel para oferecer assistência jurídica e verificar as condições de saúde e segurança do grupo. Em nota, o Itamaraty afirmou que o governo brasileiro acompanha com preocupação a interceptação pela Marinha israelense de embarcações da flotilha. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato permanente com as autoridades israelenses para prestar assistência consular cabível aos nacionais, conforme estabelece a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, é o que diz a embaixada. Em meio a esse conflito em Gaza, quase 42 mil pessoas sofreram ferimentos com consequências para toda a vida, de acordo com as últimas estimativas da Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgadas nessa quinta. 1 em cada 4 desses ferimentos afeta crianças. Danos permanentes representam 1/4 de todas as lesões, de um total de mais de 167 mil feridos. Desde outubro de 2023, mais de 5 mil pessoas passaram por amputação. De acordo com a OMS, esse quadro aumenta ainda mais a necessidade por serviços cirúrgicos e de reabilitação especializados. O relatório também destaca a prevalência de lesões faciais e oculares complexas, especialmente entre os pacientes listados para evacuação médica fora de Gaza, condições que muitas vezes levam à desfiguração
incapacidade e estigma social. A agência da ONU destaca que, à medida que novas lesões aumentam, o sistema de saúde está à beira do colapso. Chegamos ao segundo dia de shutdown nos Estados Unidos. A paralisação porque o Congresso não conseguiu aprovar a tempo o projeto de orçamento para manter o financiamento federal. O governo Donald Trump congelou 26 bilhões de dólares para estados democratas, cumprindo a ameaça de usar a paralisação para atingir objetivos políticos. Os programas incluem 18 bilhões de dólares para projetos de trânsito em Nova York, onde moram 2 principais democratas do Congresso, e 8 bilhões para projetos de energia verde em 16 estados administrados por democratas. A paralisação provavelmente vai se estender até a próxima semana, já que os democratas do Senado devem bloquear o projeto de lei de financiamento apoiado pelo Partido Republicano novamente na sexta-feira, e o Senado não deve se reunir nesse fim de semana. Nessa quinta, a casa está de recesso em comemoração do Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, no calendário judaico. O senador republicano Mike Rounds, que está envolvido nas conversas informais entre senadores, disse à CNN americana que a votação de sexta-feira será crucial, alertando que as coisas vão piorar muito rápido se o governo não for reaberto antes do fim de semana. Mais cedo, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse a repórteres que o número de funcionários federais que podem ser demitidos em meio à paralisação do governo nos Estados Unidos provavelmente chegará aos milhares e culpou os democratas. É algo que a equipe inteira da Casa Branca aqui, infelizmente, tem que trabalhar hoje de novo. Essas discussões e essas conversas, essas reuniões não estariam acontecendo se os democratas tivessem votado para manter o governo. O presidente Donald Trump também se manifestou sobre a pretensão de eliminar agências federais que ele diz que são aparelhadas pelo Partido Democrata. Nas redes sociais, ele acrescentou que os democratas deram a ele uma oportunidade sem precedentes de fazer os cortes. Essa quinta é o segundo dia da pausa geral, não tem perspectiva de acordo e o impasse envolve o orçamento federal e afeta centenas de milhares de servidores e serviços públicos. Já tem impactos na coleta de dados e nas análises econômicas. A assistência para militares veteranos também foi afetada, assim como a liberação de novas bolsas educacionais e projetos de infraestrutura. Controladores de tráfego aéreo seguem trabalhando, mas estão sem salário. Parques, museus e bibliotecas foram fechados em todo o país. A polícia de Manchester, no Reino Unido, acredita que o ataque a uma sinagoga na cidade que deixou 2 mortos teve motivação terrorista. Outras 3 pessoas estão feridas em estado grave e o suspeito foi morto pelos agentes. Ele foi encontrado com um cinto cheio de bombas, que foram detonadas de forma controlada pelos agentes depois. As investigações agora também têm participação do Serviço Secreto Britânico e da Polícia Antiterrorista. O homem teria atropelado algumas pessoas que estavam na frente do local e depois saiu do veículo com a arma atingindo as pessoas. O premier britânico Keir Starmer afirmou que há reforço de segurança em todas as sinagogas do país, reforçando que o dia 2 de outubro marca o Yom Kippur, feriado que é um dos mais importantes do judaísmo, com jejum e orações. Por isso mesmo, um grande número de judeus vai até os templos. A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira 6 suspeitos de fraude em concursos públicos. O Concurso Nacional Unificado de 2024, os das Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, da Polícia Penal do DF, da Caixa e do Banco do Brasil. Além das 6 prisões, a polícia também cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em endereços dos alvos. As medidas fazem parte da terceira fase da Operação Reação em Cadeia, que apura fraudes em concursos públicos. Segundo a polícia, 1 prisão e 2 buscas foram no DF contra investigados que já haviam tomado posse no cargo de policial penal. Os demais mandados foram cumpridos na cidade de Recife e região metropolitana, em conjunto com policiais civis de Pernambuco. É um desdobramento das análises das provas apreendidas na segunda fase da operação, deflagrada em dezembro de 2023. A própria Secretaria de Administração Penitenciária do DF fez o alerta de que alguns candidatos teriam burlado a isonomia do concurso e se beneficiado indevidamente para aprovação nas provas. Vamos ouvir o que disse o delegado Paulo Coppe, responsável pelas investigações.
Durante 2 anos, a Polícia Civil do Distrito Federal vem investigando um grupo que feriu a isonomia do concurso público da Polícia Penal do Distrito Federal e, através de fraudes, ingressou nos quadros da Polícia Penal. As investigações avançaram, localizaram vários candidatos que fraudaram o concurso da Polícia Penal do Distrito Federal. A Polícia Civil continua as investigações e dá o recado aos candidatos fraudadores que serão alcançados pela investigação. O brasileiro gastou quase 23 bilhões de reais com viagens em 2024. Nas viagens nacionais com pernoite, a soma exata foi de 22 bilhões e 800 milhões de reais, crescimento de 12% ante 2023. Os dados são de uma edição especial sobre turismo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quinta pelo IBGE. O gasto médio de viagem nacional com pernoite ficou em R$ 1.840. Em relação aos destinos, o Nordeste é onde mais se gasta, R$ 2.500. Apesar do recorde no gasto, o IBGE identificou que o número de viagens se manteve em 20,6 milhões em 2024. Pela primeira vez em 5 anos, o avião superou o ônibus e se tornou o segundo meio de transporte mais usado pelo brasileiro para viajar em 2024, presente em 15% das viagens, mas o carro segue sendo o favorito. Para o analista da pesquisa William Cratorville, a alta na busca por passagens aéreas pode ter impactado no custo médio das viagens. O custo médio das viagens aumentou. Isso pode ser um fator que tenha inibido a expansão das viagens. Pode ter sido o aumento do preço, porque preço, dentro da teoria econômica, ainda é um fator que contribui muito para determinar a demanda. A viagem de avião, ela aumenta o custo da viagem. E o Brasil é um país continental, o sacrifício da viagem de avião, ele minimiza esse custo, da distância. 4 a cada 10 viagens foram a lazer, sendo a busca por sol e praia o principal motivo. A casa de parente ou amigo foi o local de hospedagem mais escolhido, seguido de hotéis e resorts. O presidente da empresa brasileira de turismo, Marcelo Freixo, avalia que o país vive um bom momento de viagens com geração de empregos. O Brasil está vivendo um grande momento em relação ao turismo. Isso é geração de emprego e renda. Isso impacta muito o Brasil. O turismo não é importante só sobre quem viaja, ele é importante também sobre quem recebe. Então, cada cidade que recebe gera mais emprego, gera mais renda, gera autoestima na cidade, gera conhecimento. Então, o turismo pode ser no século XXI, talvez o que o petróleo foi no século XX. Pode ser uma grande solução de um crescimento econômico, geração de receita, mas principalmente de geração de emprego, o que é muito importante quando a gente fala do Brasil hoje. Por outro lado, moradores de 80% dos domicílios brasileiros afirmaram que não viajaram em 2024. 4 a cada 10 alegaram a falta de dinheiro. Motivos como falta de tempo e de necessidade também são citados. E no tema do fim da obrigatoriedade da autoescola, o secretário nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, Adroaldo Catão, afirmou ao Jornal da CBN que o fim da obrigatoriedade de aulas deixará o trânsito brasileiro mais seguro. A ideia, segundo ele, é desburocratizar e baratear a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e, com isso, atrair as pessoas para a formalização. Hoje o cidadão é obrigado a fazer 45 horas de sala de aula presencial numa autoescola. Evidentemente que isso torna o custo muito elevado, fora algumas obrigações que as autoescolas têm. Por exemplo, o veículo tem que ser mecânico. A resolução ela é tão específica que ela exige até uma metragem mínima do quadro que vai estar na sala de aula. Quer dizer, um nível de burocracia que a gente atingiu que realmente torna o acesso à CNH algo proibitivo no Brasil. Ele também disse que apenas instrutores credenciados no Detran poderão ensinar as pessoas a dirigir e destacou que o monitoramento será feito pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. Esse aplicativo do Ministério dos Transportes servirá também para o cidadão abrir o processo da primeira habilitação e monitorar todo o andamento dele. E servirá também para fiscalização, eventualmente, por exemplo, numa abordagem, verificar que quem está dirigindo está em processo de aprendizagem e está com um instrutor credenciado do lado. A resolução para acabar com a obrigatoriedade de aulas em autoescolas deve ser publicada até dezembro. A medida deve baratear em até 80% os custos para a emissão da CNH.
A entrevista está disponível no site da CBN. A Polícia Civil de Santa Catarina esclareceu as circunstâncias da morte do policial militar Jefferson Luiz Sagaz e a companheira dele, a empresária Ana Carolina Silva, em um motel em São José, na Grande Florianópolis. As investigações apontaram que foi devido ao uso de drogas e álcool associado à permanência em uma banheira quente. A temperatura da água chegou a 50 graus e o aquecedor do ambiente também estava ligado em alta temperatura. Segundo a polícia científica, as concentrações de álcool e cocaína nos corpos já poderiam ser suficientes para matar os dois, mas a combinação com o calor aumentou o risco. O casal foi encontrado morto em 11 de agosto. O filho de Milton Nascimento, Augusto Nascimento, revelou que o pai foi diagnosticado com demência. A informação foi dada em entrevista publicada nesta quinta pela revista Piauí e confirmada à CBN. Ele conta que achou Milton com dificuldade para lembrar e com olhar fixo, repetindo as mesmas histórias. Augusto, então, consultou o clínico geral Everton Siqueira, que já acompanha o artista há 10 anos. Alguns testes foram realizados em abril para uma análise completa do quadro neurológico. O médico contou que tinha se assustado com o quadro e pediu mais exames. O filho relata, então, que resolveu fazer com Milton uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos para aproveitar o momento. Siqueira afirmou, inclusive, que seria mesmo a hora certa para fazer esse tipo de viagem. Na entrevista, Augusto relata que Milton falou da viagem como se tivesse sido a melhor coisa da vida dele. Quando voltaram, foi feito esse diagnóstico de demência por corpos de Levy, um dos tipos mais comuns da doença, que resulta em uma morte das células nervosas do cérebro. Os sintomas são similares ao mal de Alzheimer e também a questões motoras do Parkinson. Milton Nascimento se aposentou dos palcos em 2023, depois da turnê A Última Sessão de Música, em que rodou o Brasil se apresentando pela última vez. No início do ano, foi homenageado pela Portela no Carnaval, com o enredo Cantar Será Buscar o Caminho que Vai Dar no Sol. Noite apago alemão, no milagre ser farol e continuar. Quem acredita na vida não deixa de amar. Quem acredita na vida não deixa de amar. Na voz do Gilcinho, que, como você ouviu aqui ontem, nos deixou aos 55 anos, grande intérprete da Portela e outras escolas de samba. A ele, toda a nossa homenagem, ao Bituca, também com mais os votos de saúde e máxima admiração por esse amor imenso de pai e filho. Assim encerramos essa edição do Panorama CBN com o roteiro e apresentação feitos por mim, Nadédia Calado, com os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita. Te convido a acompanhar a próxima edição do Panorama CBN, disponível a partir das 7 da manhã com a Bianca Santos, e na edição da noite a volta do nosso titular, Leandro Gouveia. Até a próxima! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.